Antes de lermos, irmãos, vamos orar mais uma vez. E eu peço para que o jovem Levi ore ao Senhor, para Deus nos conceder a iluminação do Espírito. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por estar para que o Senhor venha falar nos nossos corações. A palavra de Deus, ó Pai, seja edificado, ó Pai, porque a Tua palavra, ó Pai, seja uma verdade nas nossas vidas, possamos praticá-la, transmitir. Tenha misericórdia de nós, ajude, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Salmo 40, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem, bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre, o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Amém. Irmãos, a Bíblia fala de alguns que literalmente caíram no poço, na cisterna. José, Jeremias. E o salmista fala aqui que Deus o tirou de um poço de perdição. Isso é tão comum na vida cristã, que naquele clássico que todo cristão deve ler, O Peregrino, em um momento em que ele sai da cidade da destruição, cristão, com o seu amigo inconstante, tem outra versão que diz volúvel, eles caem por não prestarem atenção no caminho, no pântano
do desânimo. E eles começam a afundar. E esse livro é muito interessante porque essas metáforas, elas se referem muito claramente à vida cristã, em que a pessoa caminhando na sua vida cristã, na sua jornada cristã, de repente ela cai num lamaçal de desânimo, de desespero. E o Senhor inconstante olha para o cristão e diz: é isso. E ele volta para a cidade da destruição. Cristão clama por socorro, e aí o Senhor alívio, é uma metáfora o livro, estende a mão e o tira dali. E o repreende, porque você não prestou atenção no caminho. O salmo é dividido em duas partes. Olha só, o salmista fala: Deus me tirou de um poço de perdição. Eu esperei com paciência no Senhor e Ele me ouviu. Mas agora no versículo 12, o final, olha a última frase: o coração me desfalece. Ou seja, fica sem ânimo, meu coração está sem ânimo, como coloca a NVI. Nós temos então uma parte do salmo, a primeira parte é do versículo 1 até o 10. No versículo 11 até o 17, é uma nova situação do salmista, em que ele clama a Deus. Provavelmente a sua Bíblia, no versículo 11, tem um negrito aí, o N está com a cor preta mais forte. E essa divisão é interessante porque mostra um momento de separação no Salmo. Nas Bíblias antigas tinha até uma marcação musical que era o Selá, na corrigida tinha. Provavelmente era uma pausa musical ou alguma nota em que o andamento musical mudava. Quando Davi, por exemplo, começava a falar: mas o Senhor se levantou, então aquilo dava uma certa mudança na música. Davi lembra o que Deus fez no passado e crê que Deus pode operar também no presente. Nós tínhamos bons cânticos antes, especialmente do grupo Vencedores por Cristo, que canta esse Salmo 40. E a gente vai lendo e parece que já vai vindo a música assim, dos salmos cantados pelos Vencedores por Cristo, aquele grupo, que cantava os salmos, textos da Bíblia. Se você digitar lá, Salmo 40, Vencedores por Cristo, você vai ouvir uma música muito bonita sobre este salmo. Esperei confiantemente pelo Senhor. Muitas vezes, o início do salmo é a temática do salmo todo. Nesse caso é. Por isso que o tema do nosso sermão é justamente esse: esperei confiantemente pelo Senhor. A tradução, ela deve ser equivalente. Alguma tradução assim, exageradamente literal, pode deixar o texto aqui em português, no caso, um tanto truncado, até estranho. Literalmente, a palavra traduzida aqui como confiantemente tem a mesma raiz de esperar. Então seria um tanto estranho, mas é algo nesse sentido: esperei esperando pelo Senhor. Ele realmente ficou num estado de espera. Esperei confiantemente. A tendência das traduções, das versões em português é: esperei com paciência. Esperei esperando, eu realmente esperei pelo Senhor. Porque, amados irmãos, se perguntarmos aqui um para o outro: você espera no Senhor? A pessoa diz: sim, eu espero. Mas o que Deus coloca para nós nessa noite é o seguinte: você realmente espera com paciência, quieto e parado em Deus? Consegue? Esperei com paciência, com silêncio, com quietude,
confiança, como está muito bem aqui na nossa versão, querendo dar esse tom mais forte. Eu esperei muito pelo Senhor. Eu quero ver se eu espero com essa confiança no Senhor. Olha para a sua vida de oração. Nós esperamos no homem ou em Deus? Primeiro, então, espere no Senhor com muita paciência. Segundo, espere no Senhor através de uma vida de oração. Eu quero esperar no Senhor. Amado irmão, isso é dizer o seguinte: eu quero ter uma vida de oração. Porque, olha o versículo 1, a parte B. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Talvez alguma pessoa diga assim: os outros não me ouvem, não me dão atenção. Deus te dá. É uma atenção tão cuidadosa aqui do salmista, que ele chega a dizer que Deus se inclinou para ouvir. Ele deu atenção completa. Eu tinha um professor de hebraico, inclusive no seminário, que quando ele queria dar uma ênfase, era uma questão muito importante da gramática, ele falava o seguinte: vocês estão comigo nesse momento? Vocês estão prestando atenção mesmo? Gravem isso. E aí você estava meio sono às vezes, despertava e olhava, a aula de hebraico não era fácil. Mas aquilo nós não poderíamos perder. Da mesma forma, é essa atenção de Deus, olhando para nós, ouvindo, se inclinando. É como se Ele estivesse perto da nossa boca, falando, Ele colocasse o seu ouvido para ouvir com toda atenção. O Criador dos céus e da terra, se inclinando para ouvir a oração do pecador. Por que a gente não ora mais do que deveria orar? Por que a gente não clama tanto, irmãos? Por que esse mundo está consumindo a nossa agenda, a nossa energia, e nós nos dedicamos pouco à vida de oração, aos trabalhos de oração aqui da igreja? Espere no Senhor através de uma vida de oração. Descansa nele. Terceiro, espere no Senhor e Ele firmará a sua vida. Versículo 2. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. A coisa estava péssima para ele. Eu caí num poço, eu caí num tremedal de lama. Olha só, eu estava afundando, eu estava arruinado. Saiu do poço para a rocha. E como alguém sai do fundo do poço? Só se Deus estender a mão e tirar essa pessoa de lá. Ele me tirou de um poço de perdição. Eu estava arruinado, eu estava quebrado, eu estava completamente perdido, e Deus me tirou deste lugar e firmou os meus pés numa rocha. E eu firmei os meus passos. Somente se está dizendo, você que espera em Deus, você que ora, pode ter a expectativa de que o Senhor vai te tirar do fundo do poço, dessa situação tremedal de lama, para te colocar sobre uma rocha, ou seja, ter uma vida com maior estabilidade, com mais segurança, com mais firmeza. O cristão não pode ter essa vida assim, como alguém que se encontra no fundo do poço. Peça para o Senhor te tirar desse lugar. Peça para o Senhor ir ao seu encontro, estender a mão e tirá-lo desse poço, desse tremedal de lama, como o pântano do desânimo do peregrino. Espere no Senhor e Ele vai firmar, solidificar a sua vida, para não ficar essa vida assim mole, quebrada, uma pessoa desanimada, sem fôlego de vida, sem brilho no olhar. Não.
Deus tirou Davi desse poço, colocou seus pés sobre uma rocha, firmou seus passos e colocou na boca dele cântico. Espere no Senhor e Ele colocará louvor nos seus lábios que tocam o coração. Olha só, me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Como eu já li, em toda a história da igreja você encontra o povo de Deus cantando. Cantando, louvando. Vamos olhar para a nossa própria vida. Nós estamos louvando a Deus? Nós cantamos louvores ao Senhor, hinos. Que música toca no nosso rádio, no nosso carro? O que nós ouvimos, irmãos? Que letra que os nossos filhos estão aprendendo? Será que se passar aqui uma música, essas músicas sertanejas hoje que só falam traição, as coisas mais baixas, os nossos filhos vão acompanhando assim, cantando junto? Os nossos filhos, irmãos, eles devem aprender os hinos que nós cantamos aqui na igreja já em casa, tendo familiaridade com os hinos que nós cantamos aqui lá em casa. Aprendendo, o departamento infantil está cantando as músicas do catecismo, com letra, com profundidade, algo que dá base para a vida da criança, para a eternidade, para a vida. E vão decorando qual é o fim principal do homem. Então veja, Davi, depois dessa experiência, ele diz: eu passei a louvar a Deus. Eu tinha um irmão amigo lá no Ibel, o nome dele também era Antônio, seu Antônio. O seu Antônio não cansava de cantar, era incrível. Os mais jovens paravam e ele ficava lá com o violão dele cantando. Se deixasse, ele terminava o inário. E eu admirava aquilo. Um hino depois do outro. Louvando, 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 louvando. Como é bom quando as famílias se reúnem, ou quando você tem parentes que são da fé, e aí vocês se reúnem assim para, enfim, às vezes uma viagem, alguma refeição. Vamos cantar os hinos, pega o violão, pega um instrumento, vamos louvar. Lembra desse? Lembra, vamos cantar, vamos louvar a Deus. Amados irmãos, a nossa casa deve ter este louvor, estes cânticos. Veja, depois dessa experiência, os lábios de Davi começaram a louvar. Deus colocou na boca de Davi um novo cântico. Por que é um novo cântico? Não necessariamente algo que ele escreveu, ele compôs. Talvez um cântico já conhecido, mas agora com um novo frescor para a vida dele. E não é verdade que às vezes nós cantamos e não prestamos atenção na letra, e depois passamos por uma tribulação, uma angústia, cai no poço, Deus tira, e depois nós pensamos, vamos louvar a Deus. É muito estranho pensar que um cristão não gosta de cantar louvores a Deus. Como pode? Se na eternidade nós vamos louvar o Senhor para sempre. É um privilégio, é uma alegria. Ele colocou nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Sabe o pior poço que a gente caiu? O poço do pecado, da condenação, do mundo, a vida sem Deus. Jesus Cristo foi até nós e nos tirou, nos deu a salvação, e agora nós temos que cantar para Ele, louvando o seu nome, porque Ele é o nosso Salvador. Entrai por suas portas com ações de graças, diz o salmista, nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. A sua vida tem louvor?
Deus te livrou de uma situação e você disse assim: eu vou louvar a Deus, eu quero engrandecer o meu Deus. Espere no Senhor. Ele colocará louvor nos seus lábios, e este louvor será um testemunho. Olha só, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Verão, temerão, confiarão. Amados irmãos, o que acontece na nossa vida quando Deus age assim, tirando do poço, do tremedal de lama, coloca um louvor nos lábios, é o seguinte: um testemunho, é evangelização. Na última vez que eu fui visitar a dona Jamile, não sei se foi terça agora, não, outra. Impressionante, ela não lembra de muita coisa. Às vezes tem que explicar, tal, para ela saber quem está ali, tudo, não lembra das coisas da igreja. Mas, amados irmãos, quando eu, o presbítero Wagner, que acompanha várias vezes, a Penha, a Rosana, alguns irmãos, começamos a cantar Alvo mais que a neve, ela começa a cantar junto. Alvo mais que a neve. Em cegueira eu andei, perdido vaguei. É o hino do primeiro dia dela na igreja. E ela não esquece isso. E o dia que nós lemos o Salmo 23, ela vai falando os versículos, acompanhando. Uma voz bem fraquinha, lenta, mas acompanha. É um testemunho. É um testemunho de alguém que andou com Deus, teve experiência com Deus, e agora este louvor que Deus coloca na boca serve para que outros vejam. A dona Jamila está lá na cama, ela não pode sair, ela tem a enfermidade, mas ela está louvando a Deus feliz. Uma vez ou outra continuou com aquelas brincadeiras que ela fazia. Espere no Senhor. Ele vai colocar música na sua boca. Louvor, hino. Tira da boca reclamação, coisas desta vida, peso, negatividade, coisas assim. Coloca louvor. Não importa a circunstância, louva o Senhor, louva o seu Deus. Espere no Senhor de uma forma concentrada e absoluta. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Em quem nós confiamos? O salmista está dizendo, vale a pena confiar em Deus. Não se inclinar para os arrogantes, afeiçoados à mentira, os poderosos deste mundo. As palavras estão ligadas a isso. Pessoas poderosas, pessoas reconhecidas, arrogantes, soberbas, mas sempre inclinadas à mentira. Confia no Senhor, confia no teu Deus, coloca a esperança nele. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Espere no Senhor de uma forma concentrada, só nele, e absoluta, totalmente nele. Espere no Senhor ao meditar no que ele fez e quem ele é. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, versículo 5, e também os teus desígnios para conosco, ninguém há que se possa igualar contigo. O que Deus fez já? Não é muito maravilhoso? Não é grandioso? Só Josué e Caleb lembraram que Deus tinha feito. O povo já estava tudo esquecido. Meus irmãos, é a nossa tendência esquecer o que Deus fez. Jeremias, no meio daquela destruição ao seu redor, disse, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As maravilhas de Deus, o plano de Deus, isso é maravilhoso. Deus é incomparável, é nesse Deus que nós esperamos, é nesse Deus que nós colocamos a nossa confiança. Davi diz, eu não consigo nem falar desse Deus. Eu queria anunciar e falar, mas é mais do que se possa contar. Versículo 5. Já tentou falar do amor de Deus e não conseguiu? De tão grande que é. A paz de Deus que excede todo entendimento. Paulo está dizendo, não tem nem como explicar, colocar em palavras, experimenta essa paz, para saber como é. Espere no Senhor.
Medita no que Ele fez já na sua vida. Especialmente essa obra de salvação gloriosa, Ele te perdoou completamente. Medita também no plano de Deus e na glória desse Deus maravilhoso. Espere no Senhor. Ele quer o seu coração. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Davi poderia pensar assim: eu pequei, então vou apresentar um sacrifício, está tudo certo. Meus irmãos, com Deus não funciona resolver as coisas assim. Vou fazer algum ritual aqui na igreja, vou fazer algo e aí funciona, fica tudo no lugar. Davi diz: não, sacrifício, oferta, holocausto, não é isso que Deus quer. Olha só, sacrifícios e ofertas não quiseste, olha agora, abriste os meus ouvidos. Ele está falando com Deus e ele está ouvindo o Senhor falando com ele. E ele declara: Senhor, eu estou aqui. E eu sou teu. O Senhor escreveu um livro a meu respeito, versículo 7. Agrada-me, o meu prazer é fazer a tua vontade, no meu coração está a tua lei. Olha só, dentro do meu coração está a tua lei, versículo 8. Eu sou teu, Senhor. Não é porque eu estou apresentando aqui uma oferta que eu vou resolver o meu relacionamento contigo. Eu declaro que eu sou teu. Totalmente teu e para sempre teu. No Salmo 119, o salmista diz: Senhor, eu sou teu, salva-me. Eu busco os teus preceitos. Quem é o dono do teu coração? Quem é o dono da tua vida, da tua história, dos teus pensamentos? Quem ocupa os seus pensamentos? O que está dentro do seu coração? A lei de Deus. Ele quer o seu coração. Ele não quer algo de nós, assim, uma coisa nossa, uma entrega. Ele quer o meu dízimo. Ele quer que eu faça isso, aquilo. Ele quer que eu participe. Sim, essas coisas são verdadeiras, mas antes de tudo isso, nós temos que pensar nessa entrega do coração, da vida, da alma. Esse render-se a Deus que diz: Senhor, eu sou teu. Uma forma total para sempre. Testemunhar da graça. Espere no Senhor para testemunhar a graça. Eu proclamei as boas novas. Eu não cerrei os lábios na grande congregação. Eu anunciei, Senhor, a tua justiça, a tua retidão. Eu não fiquei com a boca fechada. Eu edifiquei os irmãos, eu edifiquei o povo de Deus. Eu não guardei para mim, ocultando no coração a justiça. Eu proclamei a tua fidelidade, a tua verdade. Eu não escondi a graça e a verdade. Amado irmão, abre a boca para evangelizar. Abre a boca essa semana para falar de Jesus para outras pessoas. Para de viver isolado, egoísta, falando de coisas desta vida. Fala do teu Deus, Jesus Cristo. Seja uma pessoa que faz a diferença na vida das outras. Não calado, fechado, isolado, procurando os seus próprios interesses, como diz Provérbios. Saia amanhã de casa sorridente com as pessoas, simpático, mas falando do amor de Jesus, edificando vidas, construindo algo na sua história. Davi diz: Senhor, eu falei da tua verdade, eu preguei a tua palavra. Testemunho da graça de Deus. Folheto no bolso, Bíblia, compartilha coisa importante no WhatsApp, grupo, rede social, sei lá onde. Mas coisas edificantes, importantes, ajuda as pessoas, estende a mão, prega, irmão. Ninguém precisa nomear você. Está nomeado pelo Senhor Jesus, Espírito Santo. Ele quer te usar, não oculte. Davi diz: Senhor, eu não fechei a boca, eu preguei, eu proclamei, eu falei, Senhor. Espere no Senhor. Ele é misericordioso para perdoar. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Entramos em outro tom aqui no Salmo, no 11. Derrama a tua graça, a tua verdade, os males. E aqui os males se referem aos problemas, às dificuldades. Não tem conta os males que me cercam. Sabe aquele momento, irmão, que parece que o teto desaba? É um problema em cima do outro, uma tribulação. Você pensa: Senhor, me livra dessa. Ele não livra, ele coloca outra em cima.
Deus quer o nosso crescimento. E para crescermos, irmãos, nós temos que lidar com muitos problemas, dificuldades, para a gente se render a Deus, e Deus vai vencendo o nosso coração até a gente se humilhar, se quebrantar. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. Versículo 12. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Tem uma confissão aqui. As iniquidades alcançaram Davi. Ele diz: Senhor, eu sei que eu pequei contra ti. E sei que nessa situação, o que eu estou passando, eu plantei. Como é difícil, meus irmãos, nós assumirmos a nossa responsabilidade diante do Senhor. Melhor culpar o outro, não é? A gente se sente melhor. A culpa é do outro. Não importa quem seja, é o outro. O culpado é o outro. Davi está dizendo: Senhor, tem misericórdia da minha vida, eu pequei. A minha transgressão foi grande, Senhor. Mais numerosos que os cabelos da minha cabeça, os males, as tribulações, as iniquidades. Ele está falando do conjunto aqui, e o meu coração caiu num desânimo completo, porque eu estou fora da tua vontade. Tem um cântico muito bonito daquele grupo que canta a música Falar com Deus, que é o melhor lugar do mundo é estar na vontade de Deus. Espere no Senhor, porque Ele é misericordioso para perdoar. Será que Deus vai me ajudar? Será que Deus vai me atender depois de tudo que eu fiz? Sim, Ele vai depois de tudo que Jesus Cristo fez por nós. Porque de fato, irmãos, a nossa vida é marcada pelo pecado. Sabe esse culto aqui? Deus só aceita por causa de Jesus Cristo. A nossa adoração é imperfeita, então Ele não aceita também. Essa pregação também Ele não aceita, porque é imperfeita. Mas pela mediação de Jesus Cristo, o Senhor das perfeições, a obra perfeita, o ser perfeito, o cumprimento perfeito da lei, chega para Ele como aroma agradável. Então, nosso coração está cheio de males, de iniquidades, irmãos, é manchado pelo pecado. Nós não podemos viver no pecado. Quem vive no pecado não conhece Jesus. Mas é certo que o pecado está no nosso coração. Por isso que Davi diz: Senhor, derrama a tua misericórdia. Me livra. Se apressa, Senhor, em me socorrer. Versículo 13. Espera no Senhor, Ele livra o justo e condena o ímpio. De quem é a guerra? Como disse Davi diante de Golias, do Senhor. Aquele gigante estava afrontando o exército do Deus vivo. Amaldiçoou Davi, zombou dele, zombou dos exércitos de Israel, zombou do Deus de Israel. Então Davi diz: a batalha do Senhor é a guerra, e Ele entregará a sua vida nas minhas mãos, porque eu não vou contra ti com espada, com lança, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem tu tens afrontado. Aquelas 5 pedras lisas, humanamente falando, era algo assim ridículo diante da força de Golias, ele mesmo zombou. Mas, amados irmãos, o pouco que nós temos nas mãos de Deus é suficiente. 5 pães, 2 peixes alimentam a multidão. Moisés, o que você tem na mão? Um cajado só, Senhor. Vai com esse cajado. Senhor, eu só tenho essas 5 pedras lisas, peguei lá no ribeiro, essa funda, vai. E você irá derrubar Golias, porque você é o meu ungido. Então Deus livra, Senhor, me livra, me socorre, e os teus inimigos sejam envergonhados. Oração imprecatória que podemos fazer hoje, rogando a justiça de Deus contra os inimigos do reino de Deus. Ore pela conversão, e também, Senhor, se não for a tua vontade agir nesse sentido, derrama a tua ira e coloca um freio no progresso do mal.
Davi está dizendo, o Senhor acaba com eles. É um contexto de guerra, é um homem de guerra, bélico. Então, quando ele fala que Deus manifesta a sua glória, a sua bondade na vida dele, ele está dizendo o seguinte: Deus vai acabar com os meus inimigos. E louvado seja Deus. Nós vamos louvar a Deus quando Jesus voltar e acabar com os inimigos dele. As pessoas estavam mentindo contra Davi, tentando tirar a vida dele. Quando acontecia algo na vida de Davi, eles falavam, bem feito, bem feito. Eles davam risada, eles zombavam, eles se ridicularizavam. Davi não vai no enfrentamento, a não ser que Deus permita. Ele diz, Senhor, essa causa está em tuas mãos. Quem toma conta da tua vida? Quem é o seu defensor? Quem vai à sua frente nessa semana? Fale isso para Deus. Senhor, essa reunião difícil aqui me ajuda. Abre uma porta, um entendimento. Ele livra o justo e condena o ímpio. Espere no Senhor e coloca toda a sua alegria nele. Folgue em ti e se rejubilem todos que te buscam. Os que amam tua salvação digam sempre, o Senhor seja magnificado. A alegria da nossa vida, meus irmãos, deve ser o Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Se a alegria foi para outro lugar, ela vai embora, ela some, ela fica inconstante. Mas eu casei para ser feliz. Não, casa para fazer o outro feliz e para a glória de Deus. E nisso nós experimentaremos a felicidade. Jesus disse, quer cumprir a lei? Ama a Deus e o próximo. Por que ele fala sempre fora de nós? Porque a nossa tendência é o egoísmo. Eu, mais eu, mais eu. Então Jesus diz, é para fora, é amor, é serviço, é dedicação ao outro. Então que o Senhor seja a alegria da sua vida, não a sua própria vida, mas Ele. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam, povo de Deus, dizendo que o Senhor seja magnificado, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja adorado. O povo de Deus, não só o pastor, o presbítero, aquele irmão que dá aula, enfim, não, o povo de Deus. Sabe o que acontece muitas vezes? Estou lendo a Bíblia no metrô e chega alguém para mim e pergunta assim, você é pastor? Eu falo assim, eu sou, mas outros leem a Bíblia também. Só pastor lê a Bíblia hoje? Quem vai dizer o Senhor seja magnificado? Toda a igreja. Quem tem que pregar, proclamar as boas novas, e as boas novas para nós, as boas novas do Evangelho? Toda a igreja. Por último, espere no Senhor, Ele cuida dos seus filhos. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Você concorda com o salmista? Você pode dizer, eu sou pobre e necessitado? Sim, eu e você. As nossas carências são enormes, a gente nem sabe. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. A gente não pode estacionar na primeira frase, na primeira oração. Eu sou pobre e necessitado. Concordo. Dá a mão, somos dois. Mas não podemos parar aí ficar afundando, depressivo, desanimado, cansado, no fundo do poço. Pobre e necessitado. Porém, o Senhor cuida de mim. Deus, o Senhor é o meu amparo, o meu libertador, não te detenhas. O Senhor Jesus nos tira desse estado, irmão, de miséria, de depravação, de ruína, de condenação, de morte, e nos coloca sobre a rocha, Ele mesmo. Ele firma os nossos passos para andarmos na sua presença. Hebreus cita o versículo 6, aplicando a Jesus, dizendo o seguinte, Cristo disse para o Pai, o Senhor não quer sacrifício, o Senhor quer a oferta do coração, e eu estou aqui para oferecer o meu coração para os meus filhos.
Assim, Cristo anula os sacrifícios do passado para estabelecer o seu sacrifício eterno pelo povo de Deus. Hebreus 10, versículo 3 a 10. De uma forma perfeita ele disse: no meu coração está a tua lei. Espere, irmão. De uma forma paciente e com total confiança no seu Deus. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, falta-nos palavras para agradecer a tua bondade. O Senhor é o nosso socorro. Nós queremos correr para os teus braços, Senhor. Só neste lugar nós encontramos plena segurança. O salmista disse: esperei confiantemente pelo Senhor. Vale a pena esperar no Senhor. Ó Deus, nos momentos mais apertados da vida, nós podemos orar esperando o teu livramento, o teu socorro, Senhor, de acordo com a tua vontade soberana. As maravilhas do Senhor são grandes, são enormes, profundas, múltiplas. Há muitos testemunhos aqui na congregação do teu livramento, da tua bondade. Nós podemos falar as linhas deste salmo: sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Vem, Senhor, ao nosso encontro. Alegra o coração do teu povo, Deus. Coloca música de louvor nos nossos lábios. Que o nosso coração esteja cheio da tua presença. Tira, Pai, aqueles que se encontram, por assim dizer, no fundo do poço, na lama. Coloca na rocha, Jesus Cristo. Firma os passos na tua presença, para andar direito, para andar reto diante do Senhor. Perdoa o nosso pecado, Deus. Nós colhemos hoje muitas coisas que plantamos antes, infelizmente. Mas a tua graça é grande. Teu amor é maior do que o nosso pecado. Tem misericórdia do teu povo e nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém.